assim, que a gente começa a perceber na primeira conversa. Uma das coisas que eu vejo que é muito importante é tentar entender da personalidade dele, quanto ele é desapegado, quanto ele está aberto às sugestões e quanto ele é reativo daquilo. Porque tem muita gente que acaba se defendendo quando você tenta questionar algo, na verdade você só está testando. Só que se a pessoa ela é reativa e ela é muito convicta do que ela quer, só que ela não está aberta para ouvir e de repente ajustar o leme do barco, isso é muito difícil, porque você não consegue conviver com uma pessoa dessa. Você tem que saber que você vai casar. Quando você é investidor, você vai ter um relacionamento de médio e longo prazo. E como todo relacionamento, os dois têm que cederem. Ele tem que estar aberto a isso, aberto a ouvir. E aí entra a questão também, muitas vezes, do desapego. Porque quando a pessoa ela é muito apegada naquela ideia fixa de fazer, ela está pouco suscetível a abrir e a melhorar e a crescer. E a ideia, principalmente de uma startup no início, é do smart money, não é o dinheiro pelo dinheiro, é alguém que tem muito para acrescentar e que vai potencializar o negócio dele. Então, acho que é muito isso. Se você num papo, você consegue perceber se a pessoa ela é reativa, se ela está aberta a escutar o que você tem para falar ou ela está sempre na defensiva, querendo reagir no que você está falando. E aí ela está prestando atenção no que você fala para ela te responder, e não para ela escutar de verdade o que você está falando. E aí você consegue ter uma ideia no início, mas eu acho que é muito por aí. Quem não conhece gente assim, né? Porra! mas isso é um desafio, eu acho, né? Porque o investidor, ele é teimoso, né? Sim, ele é um teimoso O empreendedor por também, excelência. Né? O empreendedor, né? Ele é teimoso por excelência. Mas você tem que entender, acho que muito nessa linha você tem que entender o que é feedback de fato construtivo e quando eu falo construtivo é no sentido de, olha, você já pensou nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto? Normalmente numa conversa normal, não é nem só com o investidor, numa conversa de amigos, quando o amigo está te apresentando a ideia dele, você vai falar, você pensou nisso, você pensou naquilo, e daí normalmente a pessoa já quer dar as respostas de como ela vai resolver aquilo. E a gente sabe, né, exatamente o que a gente acabou de falar, que você vai ir mudando de ideia, vai pivotando sua ideia ao longo do tempo. Então, o poder que você tem de conseguir pivotar vem a partir do poder que você tem de ouvir. E ouvir e ler e entender negócios diferentes, concorrentes dos seus e negócios que você admira e falar, cara, o que esse cara está fazendo de bom e de ruim e por que ele está fazendo aquilo? Será que isso se encaixa no meu negócio? Então, tenho certeza que tem muito a ver com isso, que você consegue sentir esses sinais na pessoa, ela está aberta, porque quando a pessoa está aberta, normalmente ela vai estar aberta a escutar, mesmo que aquilo não faça sentido, analisar, digerir, porque vai ter alguma parte daquilo que vai fazer sentido. E ela fala, opa, isso faz sentido para mim, ou não faz nesse momento agora, pode fazer daqui 2 meses, daqui 1 ano. E quando você entende esses sinais no empreendedor, você fala, opa, esse cara é um cara que escuta, está aberto a ouvir, se defender também, fala, olha, provavelmente isso faz sentido, não tenho as informações certas, mas será que daqui 2, 3 meses pode fazer mais sentido para mim? Então, ter essa capacidade de ouvir, principalmente no início, é um sinal forte de se o empreendedor... Ser flexível, né? Exato, ser flexível e ser o cara de, está aberto a ouvir, mesmo que não acate aquela opinião. E lidar com o negócio como um negócio. Exato. Né? E não como um filho. Exato, não é nada pessoal. Não é nada pessoal, tudo bem. Tipo, eu não estou criticando o seu filho, falando se ele é bonito ou feio, né? Mas a pessoa toma aquela dor para ela. E fica um negócio Um exemplo pessoal. aqui, né? A gente chegou aqui na loja, na oficina, e eu falei pro doutor aqui, falei, cara, amo vocês, né? Uso tudo de vocês. Tem que colocar preço na... Cara, só que eu odeio não ter preço na etiqueta. E é isso. E ele falou, pô, legal, bacana, ouviu? Sim. Se vai implementar ou não, foda-se. Mas tá aberto. Mas tá aberto, ouviu? Ele falou, pô, legal, bacana. Daí eu falei pra ele, eu sei que vocês têm um motivo de você de não colocar o preço. Sim. Por outras razões. Mas ouviu. O que não é esconder o preço. O que não é esconder o preço. É pela relação, é pela com o vendedor, exato. Tá próximo e tal. Mas eu acho que eu falei uma frase outro dia que eu achei muito interessante sobre essa história do cabeça dura, né? Ou o cara tá aberto à escuta e tal. Eu acho que você tem que ser cabeça muito aberta, absurdamente aberta. Tem um cara que fala muito isso, que é muito incrível, que é o Ray Dalio. O Ray Dalio, ele fala sobre, que é o livro Principles, né? E ele fala muito sobre escuta e ter escuta absurdamente aberta. Só que tem um negócio do empreendedor também, que é o sentimento. E às vezes ele tem que se abstrair de algumas coisas, porque senão ele não tem foco. Perfeito. Você já pensou em fazer isso? Você já pensou em fazer isso? Você já pensou em fazer isso? E aí vai sabe?
No início nosso, tinha umas coisas assim, cara, você tá olhando para abrir CNPJ, já pensou nessa história e tal? Você fala, cara, eu tenho 1 ano de empresa já, como eu não ia pensar em abrir um CNPJ? Então, assim, tem cada pitaqueiro que também é duro. Exato. Porque todo mundo tem algum pitaco para dar. Porque o investidor que está focado no negócio, que de verdade quer acrescentar, ele não é aquele cara que é o vizinho, primo, amigo, que vai dar um monte de pitaco furado e vai só atrapalhar o cara. Sim. Ele certamente vai atrapalhar durante toda a vida que ele estiver investindo com aquela pessoa. Ele vai se meter onde não deve, ele vai achar que é meio que dono do negócio e vai dar um monte de opinião furada que, em vez de aproveitar, vai ser desgastante, porque você vai perder muito tempo justificando para o investidor coisa que você não precisava fazer, né? Então, acho que a gente tem que olhar isso também. Eu acho que, só uma pergunta, isso deve ser uma diferença grande do perfil de empreendedores e investidores lá fora e aqui, porque o perfil da pessoa é diferente, né? O latino, ele é muito mais passional, ele quer se meter, ele quer entender e não tem cultura, né? A cultura não cultura, mas cultura de investimento. Então muda muito você vendo de lá. Que lá fora em específico no Vale, né? O resto eu não tenho experiência para falar. Mas tem muito porque lá no Vale, como surgiu tudo lá, Venture Capital surgiu no Vale, eles conseguem fazer uma diferença muito grande Private Equity e Venture Capital. Que a gente aqui, enquanto Brasil, mistura e confunde. O cara jura que ele faz Venture Capital, mas na verdade a mentalidade dele é Private Equity. Ele vai investir em você achando que ele é o dono da sua empresa. No início ele já quer uma fatia gigante do teu negócio. Sim. E ele quer se meter, e ele tem que entender que nessa área, quando a gente está falando de Venture Capital, ele não vai entrar na operação, ele não vai ficar dando os seus pitacos ou mandando lá. Ele pode sim, com um smart money, assim, sugerir, opinar numa reunião de board, mas ele atrapalha se ele começar a se meter muito. E essa é uma diferença que o Brasil ainda precisa, é cultural. E ele precisa entender e separar que se ele está fazendo Venture Capital, ele vai sim apoiar quando for chamado, vai colocar o dinheiro e vai confiar. E é uma relação muito mais de confiança que em Private Equity isso não necessariamente existe, né? Sim. Então, eu acho que é muito cultural. Se você consegue entender essa diferença, se o teu investidor entende isso, ele é um bom investidor. Ao mesmo tempo, também a parte do empreendedor conseguir fazer esse pushback nos investidores, né? Porque o investidor investe em vários negócios. O que ele menos quer é ter trabalho com esses negócios. Ele quer colocar e ajudar quando é chamado, exatamente isso. Agora, se o negócio não está vingando e esse investidor tem uma posição grande lá, ele vai enfiar o fedelho, né, o nariz, e vai encher o saco. E se os empreendedores, ao mostrarem que não tem certeza do que estão fazendo, aí o cara vai entrar com tudo e vai querer não tomar, mas garantir que pelo menos o investimento dele tem algum retorno.